Olá, eu sou o Eduardo e estou trazendo hoje aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz para nossa reflexão. Esse livro pertence à coleção Caminho, Verdade e Vida. Nessa coleção, o Espírito Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, ele extrai trechos do Evangelho e faz comentários para ampliar a nossa compreensão e o nosso entendimento das Escrituras. Todas essas obras foram psicografadas por Chico Xavier, além de inúmeras outras obras também ditadas por Emmanuel e também por outros espíritos. A minha proposta hoje é que a gente vá lendo essa mensagem específica que eu trouxe do livro e vou tecendo alguns comentários sobre cada parágrafo, cada parte da mensagem, para que a gente possa pensar a respeito. Obviamente que cada um pode interpretar e entender a sua maneira. É apenas uma sugestão, né? A mensagem que escolhi, o título é Que Fazemos do Mestre? Ela foi extraída de Mateus, capítulo 27, versículo 22, quando Pilatos, no momento do julgamento de Jesus, questiona a todos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? A mensagem começa assim. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Em relação a Jesus, nós que somos cristãos, o que nós fazemos de Jesus Cristo nas situações do dia a dia? Como cristãos, como a gente tem seguido os seus exemplos, as suas lições, nas mais variadas situações, dificuldades, nos relacionamentos que temos na nossa vida rotineira. De que maneira o Cristo tem sido ou não o nosso guia, o nosso modelo, a nossa referência? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Sem trabalho, sem determinação, como a gente pode esperar que o Cristo nos atenda às rogativas que a gente não tem mérito para receber? Ainda mais quando se tratarem de interesses ligados ao mundo material, ao plano físico. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Adorar e cultivar a figura do Cristo, apenas no intuito de sermos reconhecidos aqui na Terra, sob o rótulo de seus seguidores, sem, no entanto, tê-lo como presença constante e ativa em nossas vidas, demonstra que o que nos move nesse caso nada mais é do que a vaidade. Os insensatos chamam-no indebitamente a aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Rogar ao Cristo que nos conceda qualquer desejo sem o menor esforço, principalmente os que contrariam o bom senso, seria insensatez. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. O que buscamos no Cristo exatamente? Seria apenas a satisfação de nossas paixões inferiores? Apenas a preocupação com o que é material? Outros se acercam dele buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais dos céus. Nós exigimos provas constantes do poder de Jesus em nossas vidas, da sua ação em nossas vidas, na forma de milagres, de fenômenos espirituais, de sinais dos céus, como diz a mensagem. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Jairo procurou por Jesus
para pedir por sua filha, que estava muito doente, à beira da morte. Aparentemente, ela sofria de letargia, o que aparentemente também sofria Lázaro. Embora tanto ele, Jairo, como os seus familiares não acreditassem que Jesus pudesse alterar aquela situação. Diversos aprendizes ouvem os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Judas, assim como muitos de nós, pretendia construir o reino de Deus na terra à sua própria maneira. Quantos de nós, aprendizes, utilizamos os ensinamentos cristãos ou o seu evangelho para obter vantagens pessoais de todo tipo? Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Por conveniência ou claramente por puro interesse, nós somos ávidos por um lugar no reino dos céus apenas, e muitas vezes nada mais do que isso, movidos por interesse, sem pensar que a mensagem do Cristo fala aos nossos corações, sobre a nossa transformação, sobre o bem que a gente pode fazer, sobre a maneira como a gente pode transformar a nossa vida e a vida ao nosso redor. Outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galiléia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Nós continuamos seguindo seus passos, mesmo quando as verdades e ensinamentos golpearem o nosso orgulho e a nossa vaidade. Será que temos essa resistência? Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem, espavoridos, do sacrifício e do testemunho. E nós, quando precisamos agir como cristãos verdadeiros, acima das convenções do mundo, nós somos fiéis e despendidos, mesmo diante da incompreensão e da resistência alheia? Nós estamos dispostos ao sacrifício e à renúncia por Jesus? Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. À maneira de Pilatos, nós agimos demonstrando fortes emoções e indignações ao defendermos Jesus diante do mundo, mas à primeira oportunidade nós o crucificamos fugindo do dever e a responsabilidade que nos compete? Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Simão, que após o momento citado, se dedicou integralmente a Jesus até ser vítima de crucificação. Ser um dos mártires, dos primeiros mártires do cristianismo. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Paulo, que após compreender que toda a sua determinação, toda aquela fé e coragem estavam na contramão do que o Cristo havia planejado para ele, se tornou o maior divulgador do cristianismo, mesmo tendo que suportar sofrimentos cruéis. E por último, encerrando a mensagem, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Agradeço a todos, que Deus nos ilumine. Muito obrigado.